Bem, boa tarde a todos. Nós estamos hoje entregando ao relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, a contribuição do Concefaz, aprovado pela maioria dos estados, para o texto substitutivo que foi apresentado na semana passada. Fruto de um trabalho de meses, né? Na verdade, essa discussão se inicia ainda em 2019, é uma construção que vem sendo debatida ao longo desses últimos anos. Claro que dentro desse período houve uma eleição geral que mudou a composição dos governadores e também dos secretários, então vários temas que nós debatemos no ciclo passado nós tivemos que revisar agora, rever nesses meses que iniciaram em 2023, e o fruto desse trabalho se encerra com essa contribuição que nós estamos entregando hoje ao deputado Aguinaldo Ribeiro. O senhor pode fazer um resumo dos principais pontos dessa contribuição? Olha, primeiro o apoio quase que unânime dos estados à reforma do Concefaz, né? A reforma tributária, a proposta que está sendo discutida. Dentro do texto que foi apresentado pelo deputado hoje, nós trouxemos contribuições que em muitos casos convergem, mas temos algumas discussões que precisam ainda evoluir. Dentre elas, nós estamos propondo um modelo de arrecadação centralizada, com algumas divergências que já de conhecimento da imprensa. Nós também trouxemos um modelo de transição dos tributos, onde nós deliberamos quase que unanimemente que seja concomitante a entrada do IBS com o CBS, né? A gente está propondo aqui que ele se inicie em 2026, junto com a CBS, mas de forma simbólica, com uma alíquota simbólica, uma alíquota de 1%, para que a gente respeite os benefícios fiscais que foram convalidados pela Lei Complementar 160, benefícios fiscais de ICMS. Isso é um tema importante, que foi deliberado dentro do Concefaz, e a gente está trazendo essa contribuição. Outra questão, outra proposta que diverge do texto também do deputado Aguinaldo Ribeiro é o modelo de transição federativa, né, que é o modelo da migração do princípio da origem e destino do ICMS para o destino puro do IBS. A gente defende uma transição mais curta, em 26 anos, mas com a garantia de um seguro-receita que vai dar segurança aos estados produtores, que não haverá perdas que não sejam suportadas pelos caixas desses estados. Essa foi também uma inovação que nós trouxemos. Trouxemos a discussão do Fundo de Desenvolvimento Regional, também uma discussão que dentro do Concefaz, o critério de divisão, nós não chegamos a um consenso, mas por maioria está nessa proposta que nós apresentamos hoje, o critério do PIB invertido, que foi aprovado por maioria dentro do Concefaz. Cumpre a mim relatar que há resistência, principalmente dos estados mais populosos, isso é público também, então, mas o que foi aprovado por maioria está no texto que está sendo apresentado ao deputado. Há também uma deliberação quase que unânime de que esse critério de divisão do fundo esteja no texto constitucional, que não seja ele delegado para uma lei complementar, para dar segurança aos estados, mesmo com essa divergência. A gente acredita que os deputados, os parlamentares, os governadores vão vão criar um consenso político de um critério que atenda os estados do Norte e Nordeste, principalmente, e os estados do Sul e do Sudeste, do Centro-Oeste, que a gente chegue a uma solução consensual. A gente acredita que na esfera política isso vai ser possível, mas a gente entende que o momento dessa discussão é agora, que já esteja esse critério estabelecido no texto constitucional. Trazemos uma novidade também com relação ao texto apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que é a competência do imposto seletivo migrar para os estados e para os municípios, para o Conselho Federativo. É um tema que a gente vai debater ainda com o governo federal, com a União, mas que a gente já apresentou, foi deliberado pela maioria dos representantes dos estados. Em linhas gerais é isso. Sim, também a questão importante, que há uma deliberação quase que unânime dos estados, é a manutenção das vantagens competitivas ou tratamento tributário diferenciado para a Zona Franca de Manaus e as áreas de livre comércio. Isso também é uma deliberação que foi tomada pelo Concefaz, que está nesse texto que nós entregamos hoje. Acho que são essas as grandes contribuições e foram as proposições que nós apresentamos, lembrando que sempre, por maioria, dentro do Concefaz, a gente teve algumas divergências de alguns estados que não
desculpa, o senhor falou em relação ao Conselho Federativo, só para eu entender, a centralidade da arrecadação dos impostos, vocês são favoráveis do Conselho Federativo? Por maioria, sim. Vira para as câmeras. Desculpa. Há divergências públicas, principalmente o Estado de São Paulo, o Estado do Pará, mas, por maioria, os estados apoiam com algumas melhorias no texto que está posto pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que dê mais autonomia a esse Conselho Federativo. A posição dos estados, por maioria, é o modelo de arrecadação centralizada. O relator foi receptivo às sugestões apresentadas pelos senhores? Sim, primeiro a gente, acho que eu deveria ter iniciado por aí, agradecer ao deputado Aguinaldo Ribeiro pela abertura desse diálogo. Os estados, o Concefaz, né, falando pelo Concefaz, se sentiu extremamente privilegiado desse momento. A gente veja, o que a gente está fazendo hoje aqui é a entrega de um texto que nós defendemos e o deputado está recebendo, óbvio, ele não colocou que vai acatar todas as contribuições que nós fizemos, mas a abertura do diálogo em alguns temas ele já sinalizou que poderá analisar positivamente a inclusão disso no relatório. Qual seria o valor do fundo? O valor do fundo pleiteado pelos estados é de 75 bilhões, isso já está posto. O senhor poderia, por favor, já que nós estamos aqui em pé, a sua equipe repassar para nós essa lista? Muito difícil adotar tanta coisa em pé, porque assim, tem uma mesa aí. Agora, muito presidente, complicado. essa questão do imposto seletivo, por exemplo, migrando para a competência dos estados e municípios, ajudaria a compor esse fundo de 75 bi? Essa é a ideia da migração do imposto seletivo? Há uma preocupação dos estados, e a gente deixou isso muito claro, com a preservação da nossa base de tributação. A defesa que nós fazemos para a migração da competência do imposto seletivo para o Conselho Federativo é nesse contexto. Assim, é um imposto que hoje ele vem a substituir o imposto de produtos industrializados, que 60% do fruto da arrecadação desse tributo é repassado para os estados e para os municípios. Então, a nossa intenção é que haja uma convergência para os estados e municípios da competência desse imposto. Mas ele também vai ser usado como fonte de arrecadação? Não, para o Fundo de Desenvolvimento Regional, não. Esse recurso hoje do Fundo de Desenvolvimento Regional, que está posto, ele vai ser financiado pela União. O que nós defendemos, e está nesse texto também, é que aqueles recursos que estão no relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, que inicialmente iam ser aportados para compensar para compor o fundo de compensação dos benefícios fiscais, como a gente está propondo que o início efetivo do IBS se inicie em 2033, esses recursos venham para o Fundo de Desenvolvimento Regional e os estados passem a investir em infraestrutura para se preparar para o contexto sem benefício fiscal que vai acontecer a partir de 2033. O senhor pode colocar na mesma resposta, por favor, o valor do fundo? Então, 2026 a 2032 seria uma alíquota simbólica de 1%. Então, efetivamente, a transição se daria... Eu posso dar uma sugestão aqui? Eu podia fazer a minha fala e se vocês quiserem detalhar com o secretário, sim. porque eu vou precisar... Eu tenho Uma última... Deixa eu só um segundo, gente, só para encerrar. É porque cortaram a pergunta do fundo. O senhor pode colocar na mesma resposta o valor do fundo e como funcionaria o PIB invertido? Olha, o valor do fundo que os estados estão pleiteando é 75 bilhões. Vamos lá, de novo, o valor do fundo e como funcionaria? O valor que os estados estão pleiteando para o Fundo de Desenvolvimento Regional é de 75 bilhões e o critério de divisão desse fundo, que foi aprovado por maioria, seria a utilização do PIB invertido. É um critério que está posto na medida provisória 683 de 2015. É um critério que traz esse rateio dos recursos, privilegiando mais os estados mais pobres da federação, mas menos desenvolvidos da federação, para usar um termo melhor. Vamos lá. Deixa eu só posicionar de novo aqui, gente. Desculpa, um passinho para trás. Vamos trocar aqui. Quais são as que o senhor... Pode ficar aqui. Tô pegando, pode ficar. Quais são as que o senhor pretende acatar? Não, nós estamos... Em relação à Só um pouquinho, neste gente. primeiro semestre. Desculpa, só um pouquinho, porque senão não tem como organizar aqui. Vamos
Vamos lá? Consegue? Podemos. Vamos lá, desculpa. Em relação a quais essas sugestões que o senhor acredita que pode aceitar, acatar, em relação à perspectiva de realmente votar ou não ainda neste primeiro semestre, porque a gente ainda continua vendo muitas divergências. Bom, em primeiro lugar, nós estamos mantendo uma discussão e um diálogo que já vem, como o presidente secretário Cadu falou, desde 2019. Então, nós tivemos uma última conversa com a participação dos governadores na residência oficial com o presidente Arthur Lira e firmamos um compromisso político de alguns pontos, inclusive quando apresentei o nosso substitutivo, nós fizemos menção sobre esses pontos. Então, eles trouxeram hoje uma contribuição sobre esses pontos que ele acabou de detalhar. Nós estamos levando em consideração, evidentemente que tem pontos, como ele próprio falou, que tem divergência entre os estados. A gente está conversando com os estados também, inclusive os divergentes, né, que já haviam colocado essa divergência nessa última reunião, e estamos trabalhando para convergir, né, aquilo que está sendo discutido no âmbito do Concefaz e aquilo que alguns governadores colocaram como ponto de divergência e pontos relevantes para eles, a exemplo do governador Tarcísio de São Paulo, do governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, do governador Ratinho, né, do Paraná. Então, foram pontos que foram colocados e que nós estamos fazendo essa discussão, porque também, como nós estamos tratando de uma federação, existem pontos que eu também vou precisar ouvir os prefeitos, né, vou precisar ouvir o Conselho, a Confederação Nacional dos Municípios, a Frente Nacional dos Prefeitos e a própria União. Nós estamos falando de uma reforma que mexe com a federação. Então, a decisão que a gente vai tomar, ela estará ponderada em ouvir, né, em dialogar com todos os entes para que a gente possa aprimorar nessa reta final o texto. E aí, respondendo, o presidente Arthur está mantendo o calendário, deve estar chegando de viagem e, notadamente, nós vamos ter, nas próximas horas, vamos intensificar as conversas para definir exatamente calendário, para definir todos esses pontos, né? Também com a Fazenda, nós temos reunião também, então vamos cumprir aquilo que nos foi dado como calendário. Agora, deputado, como é que o senhor avalia a possibilidade de ter uma transição mais curta no caso do ICMS e a implementação simultânea do CBS e do IBS? Olha, tudo tem repercussão, é isso que nós estamos dizendo. Quando a gente antecipa, né, ou alonga a transição, a gente tem um impacto, e um impacto federativo também. Então é preciso a gente conversar com todos os entes federados para poder termos uma posição. Eu não digo que você vai ter unanimidade, mas você vai ter a posição mais equilibrada que atenda ao interesse, na média, de todos os estados, mas, no fim, o interesse do país, dos municípios e do país. Mas, senador, de tudo que o senhor ouviu, o que o senhor acha mais viável de botar no seu substitutivo definitivo? Não, tem pontos que eu não posso antecipar aqui sem ouvir os governadores, né? A gente tem que, o Concefaz, aliás, o presidente Cadu fez essa ressalva, que essa posição é a posição do Concefaz, mas que precisa depois ter a chancela dos próprios governadores, que é quem toma a decisão do Estado, né? Então, respeitando isso, e como nós firmamos um compromisso político, inclusive, sobre a coordenação do nosso presidente Arthur, com os governadores, nós vamos ouvir todos para que possamos endereçar esses temas. Porque existem temas que foram sugeridos que são controversos, né? Não tem, como ele disse, tem maioria, mas não há consenso. Então é preciso, antes de eu anunciar qualquer posição, até para evitar ruído num momento como esse, que a gente possa primeiro nivelar essas questões. Existem propostas, por exemplo, o governador Tarcísio ficou de me enviar uma proposta sobre o Conselho Federativo. Nós estamos aguardando e vamos aguardar para que possamos levar em consideração também essa proposta. Mesmo e aí, o Concefaz sendo favorável ao Conselho? Sim, nós temos que respeitar todos os governadores. A gente está na posição de ouvir a todos. Esse é o momento de ouvir a todos e termos aí, partirmos para uma construção do que eu disse, do que é a média, né, para os estados,
mas no final é o fim para o país, para os municípios e para o nosso país, que é o que todos nós queremos, né? Deputado, do ponto de vista constitucional, é possível colocar o imposto seletivo sob gestão desse Conselho Federativo? Esse é um ponto de dificuldade. A gente já conversou um pouco sobre isso agora. Dois pontos que, inclusive, o presidente Arthur já comentou publicamente. Um havia sido trazido, que foi a questão do Simples Nacional, que nós já dissemos que nós não temos condição de atender esse pleito, mas o secretário e os secretários compreenderam, né? Inclusive os governadores também tomaram ciência disso. E outra que é a questão do seletivo, que existe uma dificuldade. Lógico que o nosso papel aqui é ouvir, fazer a mediação entre União, Estados e municípios, mas não é uma coisa simples, né? O que nós fizemos no nosso texto é preservar no seletivo o espaço tanto da Zona Franca de Manaus, o espaço que cabe aos estados e o espaço que cabe aos municípios. Isso está preservado no seletivo e aquela diferença, porventura, se houver, de perda de arrecadação, está lá no texto, que é responsabilidade da União suprir para manter a arrecadação que hoje se tem no IPI. Então, isso tudo está endereçado. Qualquer mudança nisso, repito, aí é um exercício exaustivo. Eu acho que a gente avançou muito. O que a gente pode dizer é que tivemos muito avanço. A gente hoje tem muito mais convergência do que divergência, né? E assim, de minha parte, até o cenário ideal já era receber do Concefaz tudo aprovado, né, por consenso. Aí era fácil para mim, eu levava para o texto, né, já pronto, né, com aval de todos os governadores. Mas, numa federação diversa, né, nós temos que ter paciência, ter a capacidade de ouvir e de dialogar para construir consensos, que é o nosso papel. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Relator, o senhor já tem uma data na cabeça para apresentar o seu texto definitivo? O meu texto é a data que o presidente colocar na pauta, que eu acho que é na próxima semana. Não sei ainda o dia que não conversei com ele, mas está chegando logo mais, ele deve definir a data de apresentação do relatório. Eu acho que daqui para frente, até a data da votação, é todo dia, toda hora, a todo instante. Com o ministro Haddad eu tenho me reunido permanentemente, né? Quando não é presencialmente, é por telefone, temos nos falado diariamente. E os governadores, relator, já tem uma data para se reunir? Com os governadores, o governador Tarcísio me ligou, acho que até o final da semana ele deve estar encaminhando a proposta e me disse que estará aqui em Brasília participando de todo o andamento da reforma na próxima semana.